Boa noite. Vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Senhor nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, nos proporcionou. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na tua santa casa para louvar teu nome. Pedimos que continue conosco também agora nos momentos que se seguem na pregação, que tudo, Pai, que o irmão for falar, venha, Pai, cair de acordo com as nossas necessidades. Pedimos também que perdoe os nossos pecados. É o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Boa noite. A nossa dica de hoje é a respeito do mamão. O mamão ele é considerado uma das frutas mais saudáveis do mundo. E além de ser considerada completa, né, porque ela tem muitos nutrientes, ela também é muito saborosa e saudável. É uma rica fonte de antioxidantes, vitaminas, minerais e várias enzimas digestivas que ajudam no desenvolvimento do corpo. Rico em riboflavina, cálcio, fósforo, ferro, potássio, vitamina C, vitamina E e vitamina A. O mamão pode fazer maravilhas quando se trata de digestão. As enzimas digestivas presentes no mamão ajudam na digestão e inibem a constipação. A papaína e a quimiopapaína são enzimas presentes que ajudam na prevenção de inflamações no aparelho digestivo. Ajuda a melhorar a textura da pele, traz brilho à pele. Pode ser usado como máscara facial que reduz espinhas, combate os radicais livres, evitando o envelhecimento precoce. Ajuda também na saúde dos olhos, ajuda contra a catarata. É uma fruta rica em carotenoides e licopeno, que são agentes que agem contra o câncer. Então foi comprovado que protege contra o câncer de mama, pulmão, pâncreas, cólon e de próstata. Por possuir um alto teor de fibras, ajuda na redução do LDL, que é o colesterol ruim. A presença do ácido fólico no mamão reduz os níveis de homocisteína no sangue. Então, a homocisteína ela é uma substância que pode causar doenças cardiovasculares e danos nos vasos sanguíneos. Quem tem colesterol alto e sofre com problemas cardíacos deve consumir altas quantidades de mamão. O mamão também ele faz bem para quem é diabético, pois tem baixo nível de açúcar. E a produção de insulina não é desencadeada pela ingestão do mamão. Como é fonte de vitamina A e vitamina C, protege contra gripes e resfriados, e melhorando a imunidade. As sementes do mamão e as folhas ajudam contra vermes intestinais. Extratos de mamão são usados em shampoo, pois é benéfico para o cabelo e ajuda a reduzir a caspa. Irregularidades menstruais em mulheres podem ser reduzidas com a ingestão de mamão. Então, quantos benefícios, né? Em uma fruta só. Então, que possamos consumir mais mamão, né? Que uma fruta, um presente natural, né? De Deus para nós. Que possamos consumir mais. Amém. Eu quero convidar o irmão Jair que vem aqui à frente. O Jair, ele é um dos anciãos lá do Alto Boqueirão, meu cunhado, irmão da Helena, e não é porque é parente, mas é um grande amigo, tá, Jair? Fico feliz de fazer parte dessa família e tê-lo aqui com a gente esta noite. Que Deus use mais uma vez, ok? A recíproca é verdadeira, né? Nos sentimos bem e somos realmente uma família. Louvado seja Deus por você fazer parte da nossa família. Boa noite, irmãos. Feliz, já depois de terminado, o Dia das Mulheres, com homenagens e tudo. Eu vi ali mulheres na Bíblia, a mensagem do irmão. Tiveram um bom dia hoje? Almoço especial feito pelo marido? Não foi? Nem compraram?
mas pelo menos aquele buquê de rosas bonito, né? Esse sim, com certeza. Não vou nem perguntar. Tá? Um beijo na testa. Mais do que isso. Esse é o dia especial, né? O dia do homem não tem. Mas que bom que tem o dia da mulher. Né? Deus é maravilhoso. São mais unidas, né? Luta em favor da causa. O tema que vamos estudar nesta noite é sobre lidando com o estresse. Como nós podemos lidar com o estresse de maneira que o estresse não seja em si uma fonte de enfermidade, porque o mau estresse é uma fonte de enfermidades no mundo que nós vivemos. Por que o mau estresse? É porque tem o bom e tem o mau estresse. O mau estresse é chamado de distresse. E o bom estresse é chamado de eustresse. Vamos fazer um pouco a diferenciação entre um e outro, para depois entrarmos nos conselhos da palavra de Deus sobre esse tema e como lidar com ele e vivermos uma vida abençoada e feliz, mesmo em meio às tribulações e às provas. Nós cantamos o hino 254, diz: ó, não consinta a tristeza dentro do teu coração. E o estresse causa tristeza, causa ansiedade, causa depressão, causa enfermidades, causa hipertensão, infarto, AVC e uma porção de coisas. O apóstolo Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 5, verso 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Então, se ele tem cuidado de nós, e se nós podemos lançar toda a nossa ansiedade, por que nós não o fazemos? Eu vou dizer a diferença entre o bom e o mau estresse. O mau estresse é aquele que provoca irritação em nós, provoca insônia, como eu disse, provoca hipertensão, taquicardia, síndromes do pânico e outros tipos de enfermidades mais, que é produzido pelo estresse. Estresse pelo excesso de trabalho, por não sermos temperantes com relação ao equilíbrio que Deus nos pede. Eu gostei do quadro que demonstra aqui os 8 remédios naturais de Deus. Quantos estão fazendo uso constante, diário, dos 8 remédios naturais de Deus? Mais ou menos, né? A irmã mencionou aqui apenas um. Vocês viram quanto benefício o mamão produz a nós, na nossa saúde? Eu confesso que é a primeira vez que eu ouvi falar de tão completo relatório de benefícios produzidos pelo uso diário da fruta do mamão. E é gostoso o mamão. O pastor Bulão não gostava no começo, lembra? Ele não gostava no começo. E a esposa gostava e achava que ele adorava o mamão, e ele sofreu com isso no começo. Depois passou a adorar o mamão. Pois bem, o mau estresse provoca intrigas, pessoas se irritam, pessoas produzem menos no trabalho quando estão com o mau estresse. Há problema de relacionamento interpessoal, no trabalho, no lazer e até dentro da família se produz estresse por pequenas coisas, discussões banais que não levam a nada, mas que trazem um estresse, traz sofrimento e dor para muitas pessoas. O mau estresse é caracterizado por um excesso de fadiga mental ou preocupação desnecessária. Coisas que não vão ser resolvidas, fogem às vezes do nosso controle, ou às vezes porque nós não nos preocupamos em fazer as coisas certas, nos estressamos.
É aquela pessoa que sabe que o trajeto da casa dela até o trabalho demora normalmente meia hora e ela sai faltando exatamente 30 minutos. E de repente pega um improviso no trânsito, aí ela chega atrasada e no trânsito se irrita com as pessoas. Se alguém diminui a velocidade na frente, ela buzina, dá luz alta e já recebe um xingão. E até morte nós já temos visto de pessoas que estão estressadas no trânsito e por isso enfrentam esta dificuldade. Dias atrás eu vi uma reportagem que uma senhora, intrigada com uma pessoa que estacionou numa vaga que seria para ela, ela engatou ré no carro e deu na traseira do outro carro. Veja, prejuízo para ela, prejuízo para o outro, tal, por causa do estresse, ela estava estressada. Não sei se o outro realmente tomou a vez dela ou não, mas a irritação é o nível de estresse que nós encontramos hoje na sociedade que vivemos. E há muitas pessoas sofrendo com isto em casa, sofrendo com isto no trabalho. Pessoas perdem o emprego porque tem um péssimo relacionamento com a chefia. E às vezes o problema não é dela, às vezes o problema é são más lideranças. Nós temos isso também. A gente que trabalha em recursos humanos já encontramos muitas vezes uma pessoa que faltava ao trabalho com frequência. Apresentava atestados médicos, justificativas infundadas, for advertido, suspenso por falta, por baixa produção. E daí descobrimos, através de entrevistas de avaliação, de que ela era a pessoa errada, no lugar errado. Trocamos ela de setor. E essa pessoa melhorou sensivelmente, passou a produzir mais, deixou de faltar. Imaginou se a empresa manda embora, teria que daí contratar outra, treinar outra pessoa, era um custo a mais, não é isto? E a imagem da empresa também ficaria ruim. Quantas vezes a gente avalia antes de dispensar um funcionário se não existe algum problema de relacionamento interpessoal que produz o mau estresse, que é chamado de distresse. Você já sentiu estressado? Sentiu estresse? Quantos aqui nunca se estressaram? Tem alguém que nunca se estressou na vida? Eu acho que todos nós nos estressamos, mas a Bíblia traz um antídoto para o estresse. Nós vamos falar sobre ele. O mau estresse é prejudicial, é maléfico, traz enfermidades, traz consequências danosas para a nossa vida e produz para o nosso organismo reações e sensações, substâncias que trazem enfermidades, como já falamos. O bom estresse, vocês já conheciam, já tinham ouvido falar sobre o bom estresse? Olha, o bom estresse é aquele que produz em você uma reação positiva. Tá? Reação positiva. Como assim? Você está indo na rua, está caminhando e de repente ouve uma buzina atrás de você e você percebe que estava em lugar perigoso. E você imediatamente reage ao estresse. Produz um estresse em você naquele instante, não é? E você procura imediatamente o lugar onde você estaria protegido contra aquele sinal de estresse produtivo, proveitoso. No trânsito é a mesma coisa. Você está dirigindo e não percebe, de repente vem um motoqueiro, ele buzina, você leva um susto. E imediatamente você talvez não tivesse percebido no canto cego o motoqueiro que vinha, e se ele buzina, porque de repente você ia invadir a frente dele, um acidente seria provocado. Esse é o bom estresse, o eustresse. O eustresse produz em nós a sensação de que precisamos fazer alguma coisa para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar o nosso relacionamento. No trabalho, a gente lembra, puxa, eu preciso estudar, eu preciso fazer um curso, eu preciso me aperfeiçoar, senão eu não vou crescer na minha carreira. Eu estou vendo outras pessoas aí que de repente falam outro idioma e eu não estudei, aí você vai fazer um segundo idioma, ou um terceiro idioma. Esse é um estresse positivo, que agrega valor, chamado de eustresse.
Então, o bom estresse chama-se eustresse, ele é o estresse positivo. Contra esse estresse não precisamos combater, devemos animar. É aquele estresse que de manhã cedo, quando você está naquele sono pesado, mas deu a hora de levantar, não tem outra coisa a fazer. É levantar ou levantar, não é isto? Ou você vai perder a hora, vai perder uma oportunidade, uma entrevista de emprego, alguma coisa, ou um horário médico que você tem marcado. Esse é o bom estresse. O estresse que produz uma reação positiva na sua vida. Quando nós começamos a aprender a dirigir aqui, quantos estão tirando carteira de motorista agora? Está tirando agora, né? Então você vai passar por isso. Os que estão aqui que já são motoristas, quantos são motoristas? Bom número é motorista. A gente, quando começa a dirigir, quando pensa numa viagem que vai fazer, dá uma dorzinha na barriga, um friozinho na barriga, não sei se é com vocês, mas acho que com a maioria é assim. Vou pegar a estrada, eu não sei que trânsito eu vou enfrentar, é pista simples, não é pista dupla, não é? Então você, quando sai, começa uma sensação de eustresse, é o estresse positivo que diz para você, se cuida, você vai pegar estrada, vai pegar trânsito pesado, pode pegar chuva, o carro pode quebrar, pode enguiçar, você pode pegar uma blitz no caminho, então esteja atento, cuide-se. O bom estresse produz isto, não é? Mas produz até aquela sensação de frio na barriga quando a gente vai dirigir. Quando está aprendendo, a pessoa então não sabe o que ela faz. Se ela olha para frente, se ela na hora de trocar a marcha precisa olhar para onde vai, ela tem que olhar, desvia o olhar daqui, segura no volante como quem fosse perder o volante da mão, não é isto? Na hora de fazer uma curva, ela vai fazendo curva com a mão junto. Tudo isso é estresse positivo no aprendizado. Depois que está fixado aqui no cerebelo, que fica na parte posterior do crânio, na parte occipital, você faz aquilo de olho fechado, é claro. Não pode fazer de olho fechado, é claro, né? Mas você dirige, assobia, canta, às vezes faz coisas que não pode, como atender o celular, passar uma mensagem. Tem gente que passa até mensagem dirigindo. Não pode, evidentemente, né? Mas o bom estresse, até que você tenha fixado, armazenado aqui, o equilíbrio, o cerebelo é a parte do organismo que comanda a visão, a audição, passa pelo sistema nervoso central e dá à criança o equilíbrio para ela começar a aprender a andar. Quando a criança começa a andar, ela passa pelo estresse muitas vezes, né? Imagine quando ela está engatinhando e quer subir no sofá e cai de costa. Ela desiste? Não desiste. Ela sabe que é perigoso, mas não desiste. É o bom estresse produzindo nela segurança, confiança. De repente ela começa a dar os primeiros passos. Cai, levanta, mas continua. O bom estresse que produz em nós a confiança, a segurança e o aprendizado. A palavra de Deus mostra o exemplo de algumas pessoas que sofreram com isto, com estresse. Moisés foi um deles. Quando Moisés julgava o povo, tinha uma multidão de pessoas e Moisés sentava e julgava todos os casos que vinham para ele. Era um centralizador. Até que quem? Jetro, seu sogro, chegou para ele: Moisés, você vai morrer mais cedo. Assim não dá, Moisés. Moisés era um homem temperamental inicialmente, mas depois se tornou o homem mais manso da terra. Ele aprendeu com a orientação do seu sogro, com a orientação divina, com o tempo que passou no deserto, não é isto? Aprendizado constante. Jesus nos dá um conselho em São Mateus, no capítulo 6. Veja o que ele nos diz em São Mateus, capítulo 6, com relação a isto. Capítulo 6. A ansiosa solicitude, verso 25 em diante. A ansiosa solicitude pela vida significa o medo. Medo é uma coisa também estressante, não é? O medo.
Normalmente, atrás do estresse tem o medo. E o medo que leva à síndrome do pânico, outros sistemas, a própria depressão é consequência de estresse, do medo, às vezes injustificado, não é? Jesus então diz assim para nós: por isso vos digo, 6 verso 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Claro que sim, a resposta é óbvia. Aí ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? A resposta outra vez é claro que sim. Qual de vós, por ansioso que esteja, por mais estressado que esteja, poderíamos dizer a palavra de hoje, né? Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é que pode? Ninguém pode fazer nada disso. Nossos dias estão contados nas palmas das mãos do nosso Deus. Ele diz no livro de Jeremias: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de você. Não é isto? É Jesus, é Deus que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Ele diz no verso 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, irmãos, ora, filhinhos, poderíamos dizer, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Entre o estresse, o medo, a depressão, a ansiedade, a angústia, a aflição, que, como disse, produz todos esses sintomas ruins na nossa vida, contrasta-se com a confiança no poder de Deus, com a fé. É preciso ter fé. É preciso aprender a confiar, diz aquele hino, não é? Preciso aprender a confiar. Nós não confiamos como deveríamos. Nós não depositamos inteiramente a nossa vida nas mãos de quem pode tudo. E às vezes murmuramos, e às vezes reclamamos, às vezes nos queixamos com quem não pode resolver. Não é isto? Deveríamos falar com Deus a respeito dos nossos problemas. Como disse Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O salmista Davi aprendeu a confiar em Deus. Passou por duras provas, por lutas, por angústia e aflição. Mas dá para perceber na história de Davi que ele era uma pessoa temente a Deus e que confiava no Senhor. Até mesmo quando caiu na tentação e no pecado, ele se arrependeu em contrição, buscou a Deus, no Salmo 51. Mas no Salmo 56, versos 3 e 4, ele fala o segredo da sua experiência com Deus. Esse verso é bastante conhecido, eu decorei esse verso porque gosto muito dele. E ele diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Veja, que maravilha. Esse deve ser o pensamento, o estresse positivo deve nos levar a isto, a buscar a Deus, a levantar, quem sabe, 15 minutos mais cedo para poder falar com Deus, entregar nossa vida nas mãos dele, pedir que ele nos conduza, que nos dirija, que nos impeça de cometermos ilicitudes ou coisas erradas no trânsito, no trabalho, com relação às pessoas, no nosso falar, na nossa maneira de agir, de proceder. Porque muitas vezes, ao falar, nós provocamos uma situação de estresse, ao falar. Mas se nós ponderarmos as nossas palavras, se nós tivermos em mente
Deus como nosso único e suficiente protetor e libertador, como salmista, ao nos vir o medo, o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança, nada temerei. O mortal não nos pode fazer coisa alguma se nós estivermos andando conforme a vontade e o plano de Deus. No Salmo 108, os versos 5 a 8, ele repete mais ou menos a mesma coisa, 108, 5 a 8, veja o que ele diz. 108. Deus concede vitória ao seu povo. No 5 ele diz, se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim, e a defesa da minha cabeça, Judá, é o meu cetro. Eu falei 108, mas 118, né? 118, verso 8. 118, verso 8. Nós já falamos da curiosidade deste salmo, né? Que ele fica entre o menor salmo e o maior salmo. O 117 é o menor e o 119 que é o maior. Do verso 5 em diante, do capítulo 118. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio onde? No Senhor, do que confiar no homem. Eu já falei para os irmãos que este verso aqui está no centro da Bíblia. A Bíblia tem 1189 versículos, não é isso? 594 estão antes do versículo 8 aqui do capítulo 118 e 594 a partir daqui. E veja, 118, se eu puser o versículo 8 na frente, vai dar 1188. O capítulo que está no centro da Bíblia tem o versículo que está no centro da Bíblia, que fica entre o capítulo menor e o capítulo maior de Salmos. Deus dizendo a mim e a você, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Quando diz no homem aqui, é em mim mesmo. É na mulher, a mulher que confia em si mesma, a autossuficiência. A autossuficiência não tem valor nenhum. É necessário o reconhecimento de que somos totalmente dependentes de quem? De Deus. O tempo todo o tempo dependemos de Deus. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Eu disse que Moisés se estressou, depois aprendeu, se tornou o homem mais manso da terra. Davi, com a sua culpa, com o pesar, quando Natã repreendeu, dizendo para ele, tu és o homem, ele não ficou furioso. Ele sentiu, Deus realmente conhece o meu caminho. Mas ele daí ora ao Senhor o Salmo 51, que é uma oração magnífica, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável. Esse espírito reto significa estável. Não é aquele espírito do depressivo ou daquele que tem temperamento duplo, né, que nós chamamos de ciclotímico, ou a palavra certa é para a pessoa que sofre do transtorno bipolar. Uma hora está lá em cima, eufórica, alegre, feliz, de repente está depressiva e tal. O que Davi está dizendo, Senhor, me dá um espírito estável, brando, manso, sempre confiando em Ti. Eu não seja uma hora depressivo, outra hora eufórico, não é? Mas eu seja estável, confiando sempre na graça e no poder do Senhor. Jesus
Jesus sofreu estresse, não sofreu? O pior momento de angústia de Jesus, quando ele orou e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Grande estresse Jesus estava passando. Grande estresse. E ele orou ao Pai: se possível, passe de mim este cálice. Todavia, faça-se a tua vontade. Ele confiava em Deus. Ele passava noites inteiras buscando de Deus o poder e a direção. Ele temia a separação de Deus, o que o pecado causou, não é isto? O que o pecado causa. E causa em nós também a separação e o afastamento de Deus. Precisamos cada dia buscar a Deus com confiança. Precisamos orar ao Pai. Precisamos meditar na sua palavra constantemente. Reconhecer nossa dependência dele. Nossa necessidade básica, diária, constante de um Salvador presente. Abraão foi submetido a um estresse, não foi? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você não vai saber por enquanto. Deixa o teu pessoal, tua família agora, tudo que você tem aqui. Eu não sei quanto tempo Abraão estava ali, agora sai daqui, Abraão, vai para um lugar estranho, diferente de onde você está. Imagine. Mas Abraão creu em Deus e foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. Teve que passar por estresse também, mas aprendeu a depender de Deus, a confiar. Ele passou por outras situações de estresse que nós conhecemos, a Bíblia relata, quando teve medo, mentiu, mas ele não esqueceu do poder de Deus para dirigir a sua vida, para conduzi-lo em seus caminhos. Nós precisamos, irmãos, buscar cada dia. E no mundo em que vivemos conturbado, nesse mundo terrível, nesse mundo de tantas lutas, basta olhar para o lado e nós já contemplamos o sofrimento, a dor e tudo aquilo que causa sofrimento na humanidade. E precisamos do poder de Deus para a nossa vida. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos buscá-lo diariamente. Precisamos lançar sobre ele as nossas ansiedades. Confiar na palavra de Jesus, aquilo que ele nos orienta no capítulo 6, versículo 25 em diante. O que mais poderíamos dizer de tudo que o Senhor tem para nós? Poderemos orar constantemente, buscar a Deus, seguir a dieta especial, natural de Deus que está ali. Não é isso? Se você olhar para aquilo ali e ler Efésios, ou Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, você vê o fruto do Espírito. Nas coisas que Deus planeja para nós, não é isto? Ele começa com o amor, a alegria, a bondade, a mansidão, a temperança, a fidelidade, o domínio próprio. E no domínio próprio, que é a temperança, mesmo que a temperança, achei bom que os irmãos colocaram ali uma balança, né? Aquela balança tem que estar equilibrada na nossa vida para que nós possamos ser realmente livres da angústia e da aflição que o mundo nos produz, traz para todos nós. E todos sofrem, mas temos um amparo, temos uma fonte de proteção que é o nosso Deus que tudo pode. E Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai que habita nas alturas dos céus, somos-te imensamente gratos, ó Deus, pelo dom da vida, pela certeza do perdão e da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelo conforto que a Tua palavra nos traz, pela orientação clara e segura que temos sobre conduzir a nossa vida em Teus cuidados, em Teus caminhos, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Às vezes nos falta a fé, às vezes temos medo, mas quando nos falta a fé e temos medo, precisamos clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda nas minhas fraquezas, nas nossas necessidades. Toma minha mão, Senhor Deus, e usa-me segundo a Tua vontade e o Teu querer.
Temos, Senhor Deus, diante de nós uma nova semana que já iniciamos. Que o Senhor esteja conosco, nos protegendo, nos amparando, nos livrando. Possamos ter somente o bom estresse que é produtivo e que nos edifica, que nos fortalece, que nos faz ver as coisas com os olhos de Cristo Jesus. Possamos amar-nos mutuamente, que possamos, Senhor Deus, ser gratos a Ti por todas as bênçãos recebidas, possamos manter íntima comunhão contigo em todos os instantes, nas horas difíceis ou nos momentos alegres. Em qualquer situação podemos ter a certeza que Cristo Jesus diz: não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. E no fim da jornada, quando Cristo voltar na glorificação, possamos todos estar prontos e com a nossa cabeça erguida olharmos para o céu e dizermos: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Possamos receber dos teus lábios o convite: vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em teu nome nós te rogamos estas bênçãos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém.